Que bom podermos estar, através das mídias, nos aproximando. Neste momento, ainda que não podemos estar sempre reunidos, podemos nos reunir em volta da Palavra de Deus, quando ela se torna o nosso centro, e podemos juntos ouvir e meditar nessas Escrituras. Eu quero lhe convidar para ouvirmos juntos a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23. Nós lemos a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo e como Ele está presente nas nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos maiores questionamentos e dificuldades que enfrentamos. Às vezes até pensamos que estamos sozinhos, que Ele não está nos apercebendo-se de nós, mas Ele está perto. Ele nos ajuda. Ele nos socorrerá. Precisamos desenvolver essa fé, não só para os momentos fáceis, mas para os momentos difíceis. Porque é nos momentos difíceis, verdadeiramente difíceis, tempestuosos, como vamos ler nesse texto, que a presença de Jesus será a grande diferença para as nossas vidas. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiam. Versículo 23 em diante, do capítulo 8 de Mateus. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é o nosso Senhor, o nosso Redentor, aquele a quem adoramos, o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi pendurado numa cruz, que foi entregue à morte em nosso lugar, que morreu e ressuscitou e continua intercedendo por nós à direita da majestade dos céus. Diante do trono de Deus há um sumo sacerdote, um mediador, único e verdadeiro, intercedendo por nós. Pareceu aos discípulos naquele momento que Jesus estivesse dormindo de uma forma leviana, que Jesus não iria dar conta da situação. Eles estavam a ponto de perecer e Jesus, que já tinha se provado alguém tão especial, não estava ligando para a situação. Será que o barulho deles, o virar das ondas sobre o barco, a tempestade, nada disso acordava o mestre? Por certo, Jesus estava ali, tranquilo, mas não desligado da situação. Ele estava tranquilo porque ele sabia a autoridade que tinha. Ele sabia o momento de intervir na situação. Era um momento de experimentar a fé naqueles corações que não o chamaram pedindo socorro como quem confia, mas o despertaram no desespero de quem não tem esperança, que não deve ser assim no nosso coração. Precisamos aprender a confiar no Senhor quando os ventos e o mar estão muito mais fortes do que nós acostumamos a ver. Precisamos confiar no Senhor mesmo quando ao nosso redor tudo está muito difícil e complicado e não há outras saídas. E ir até Ele em confiança. Clamar pelo seu socorro, buscar a sua ajuda, mas com um coração confiante. Naquele dia, Jesus viu a pequena fé dos seus discípulos, o desespero estampado nos seus rostos, a angústia deles de se ver a ponto de sossobrar e morrer. Mas não poderiam ter esse sentimento se crescem integralmente naquele que com eles estava. Eles ainda não conheciam tanto assim Jesus,
para confiar suas vidas a Ele. Eles ainda não conheciam completamente a ponto de esperar que dele viesse socorro bem presente. Mas hoje, a partir dos testemunhos da Escritura, nós já conhecemos suficientemente Jesus para confiar nele. Temos, sem dúvida, vivido experiências, temos ouvido testemunhos e sabemos que na hora, às vezes para nós é a última hora, às vezes para nós parece ser o último segundo, mas Deus sempre chega. E a Bíblia diz que Ele nunca chega atrasado. Ele tem o momento certo de interagir, de realizar o possível e os impossíveis, para que a nossa vida alcance o seu propósito. Era uma determinação do Senhor ir até o outro lado, daquele grande lado. Era uma determinação do Senhor ir com os seus discípulos. Toda tempestade que se levantou não iria impedi-los, desde que os seus corações estivessem guardados em fé. O mar parecia estar calmo, de repente vem uma grande tempestade, mas Jesus estava no barco. Essa é a grande diferença. Jesus estava no barco, estava em silêncio, não estava vendo tudo que os discípulos estavam passando, mas na hora que ele interagiu com seus discípulos e lhes ouviu o clamor, uma só palavra sua, e fez o vento se acalmar e o mar se tranquilizar. Esse é o Senhor que nós temos. Podemos e devemos ir sempre a Ele confiadamente, mesmo naqueles momentos em que parece que o Senhor não está falando, mesmo naqueles momentos em que parece que Ele está silencioso. Ele está atento, Ele se aproxima de nós. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Ele está no barco, mesmo que as ondas se levantaram, mesmo que os ventos estão muito fortes, mas Ele é Deus conosco. Não importa quão negra seja a noite, nós não estamos sozinhos. Ele nos permite passar por esses momentos difíceis e nos experimenta e dá prova do seu amor e do seu poder em nos socorrer. Vamos entregar a Ele as nossas necessidades. Vamos confiar a Ele nos momentos mais difíceis, porque até os ventos e o mar lhe obedecem. Guarde o seu coração e deixe a sua fé ser aumentada a partir da palavra de Deus, confiando no Senhor. E não importa o tamanho das ondas, nem o tamanho do barco. O Senhor é Deus conosco. Ele está presente. Quando clamarmos, Ele virá em nosso socorro. Confia, pois, os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. Ele vai fazer o mais que você necessita. E diz a palavra, até além do que pensamos, até além do que pedimos, porque este é o poder que Ele tem para agir em nosso favor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus te abençoe.